Olá, aqui é o professor Lucas Gesta, continuando as nossas aulas de História do Protestantismo. E nessa quarta aula, nós vamos trabalhar um pouco do declínio moral do clero e dos pré-reformadores, dos movimentos que nós geralmente, tradicionalmente, reconhecemos como pré-reformadores. Antes de entrar nisso, eu tenho que falar um pouquinho do que estava acontecendo no ambiente político. Houve uma tentativa, cada vez maior de controle do papado sobre esses estados-nação que estavam surgindo. E cada vez mais o papado ele começa a aumentar o seu luxo, as suas festas, construir palácios. Esse movimento que a gente entende como renascimento, que era a redescoberta da cultura material, da cultura poética e artística greco-romana, e uma das sedes desse revival do Renascimento é a Itália. Ele é muito caro, quando a gente fala de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e todos esses artistas do Renascimento que criavam aquelas estruturas e esculturas em mármore e aquelas catedrais lindas e aquelas igrejas lindas. Tudo aquilo foi criado com dinheiro de impostos eclesiásticos, quando, logicamente, não eram financiados por algum nobre. E esses impostos saíam do povo, saíam das nações. Então, com esse aumento do luxo, aumenta também a corrupção. E dois eventos vão ser marcantes para essa era de corrupção da igreja. O primeiro desses eventos foi conhecido como o cativeiro babilônico. Foi chamado de o cativeiro babilônico da igreja, que ocorreu entre 1309 e 1377. Nessa época, foi esse século, era o século que a França estava se tornando uma grande potência no continente europeu. E a França ela vai conseguir controlar o papado de tal forma que o rei da França consegue que o Papa deixe de viver em Roma e passe a viver em Avignon. Avignon era uma cidade fronteiriça entre a França e a Itália. Então imagina que o poder da França é tão grande que consegue tirar o papado da sua sede e colocar nas mãos dela. E esse período em que o Papa ele vai estar na França vai ser um período de extrema corrupção. Os papas que vão se suceder vão viver em luxos, em orgias, em jogatinas, festas, e sempre apoiando politicamente o rei da França, as guerras da França. E isso vai causar mal-estar, porque as nações inimigas da França vão perceber isso, como principalmente a Inglaterra. Então, o que vai acontecer? O prestígio do papado, a graça do papado, o apoio do papado, ele vai começar a ser destruído. Esse período as pessoas vão observar que aquilo que era para ser santo está sendo totalmente profanado. Aquele que era para ser o líder de todas as nações, de todos os reis, agora está apoiando o seu próprio lado, um lado só. E aí vão se levantar movimentos que vão contestar esse poder do Papa, que vão contestar essa corrupção do papado, movimentos que vão tentar dar uma solução teológica para esse domínio papal. Um desses movimentos, que é muito conhecido, é o movimento de Johannes Wycliffe, ou John Wycliffe, como é conhecido aqui no Brasil. Ele era um teólogo inglês, da Universidade de Oxford, e ele vai criar
uma teoria do poder. Né? Ele vai criar uma teoria dessa divisão de poder baseado na teologia agostiniana. Ele vai dizer que todo aquele que se diz de Deus, que se diz sacerdote, que usa do seu poder não para fazer a vontade de Deus, mas usa seu poder para fazer a própria vontade, esse não deve ser obedecido. Que somente deve ser obedecido e somente deve ser honrado aquela autoridade espiritual que usa do seu poder para servir ao povo de Deus e para servir a obra e a vontade de Deus. Caso contrário, ela não deve ser obedecida. E Wycliffe, naquela época, vai chamar o Papa de anticristo. Não por uma questão escatológica, mas porque ele estava se dizendo sucessor de Cristo e agia contra a Igreja de Deus. Então, Wycliffe vai contestar o domínio do Papa. Ele vai dizer o seguinte: o Papa ele não tem direito de mandar nos reis, nos senhores temporais, na política, né? Porque quem deve mandar na política são aqueles designados para isso. Na época de Wycliffe, o rei e até os nobres que já formavam uma espécie de parlamento. E o Papa, os cardeais e os bispos devem cuidar apenas do assunto das igrejas. Tá? Então o Papa não deve se meter na política, nem a igreja se meter na política, e nem a política se meter nos negócios da igreja, mas cada um ficar dentro da esfera de poder. O Wycliffe também ele vai ir contra a doutrina da transubstanciação. Isso vai causar o motivo da sua perseguição. A teoria do domínio temporal, o rei da Inglaterra aceita bem. Mas quando ele nega a transubstanciação, que é a doutrina que, durante a missa, quando o padre ou o sacerdote consagra os elementos, o pão se torna o corpo de Cristo, literalmente, e o vinho se torna o sangue de Cristo, Wycliffe vai contra essa doutrina e vai ser perseguido. Ele vai dizer que não é bíblico. Na Bíblia não diz que a substância do pão se transforma em carne, a substância do vinho se transforma em sangue. Isso é uma heresia. Wycliffe também diz que a causa principal da corrupção do povo é a falta de conhecimento da Bíblia. Então ele começa um processo, e a gente está falando do século XIII. A gente está falando séculos antes da Reforma, né? Entre o século XIII e o século XIV. Então, 200 anos antes ali da Reforma, você já tinha um processo de tradução da Bíblia para o inglês que ele não consegue completar, porque ele morre antes. Mas os seus seguidores, eles conseguem completar. Então, o cativeiro babilônico é o início do declínio da autoridade papal. É o início da ideia que o Papa ele não detém toda a verdade, que o Papa não fala só a verdade, que o Papa talvez não deva ser obedecido. E teólogos, né, como Wycliffe e seus seguidores que ele deixou, vão começar a transformar isso em movimentos. Tá? Então, na aula anterior falamos sobre os místicos, que seria uma reforma mais popular, nas casas, de pessoas simples, de teólogos também, de monges também, mas que não atingiram a política. Quando a gente fala dos pré-reformadores, eles vão atingir a teologia e vão atingir a política e vão atingir altas esferas. O outro evento que também foi muito marcante é conhecido como o Grande Cisma do Ocidente. Não confunda com o Grande Cisma do Oriente. O que foi o Grande Cisma do Ocidente? O cativeiro babilônico ele termina em 1377. Se você quer se aprofundar no conhecimento da palavra para aperfeiçoar a sua vida e o seu ministério, preste muita atenção. Venha estudar conosco no curso Bacharel em Teologia da Academia de Pregadores, o mais completo do Brasil. É um curso 100% online e você pode fazer
de qualquer lugar com acesso à internet. Estude onde e quando quiser, 24 horas por dia. Assista às aulas pelo celular, computador ou Smart TV. E ainda receba a carteirinha do aluno e um lindo box com 14 livros das matérias. E ao final do curso, o seu certificado de conclusão. Faça sua matrícula e comece a estudar agora mesmo. Este curso vai transformar a sua vida E te capacitar para fazer a obra de Deus com excelência. Vem estudar conosco na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online. Quando muitas pessoas, inclusive uma grande doutora da igreja, Santa Catarina de Siena, ela, através de movimentos e de pressão, ela consegue fazer com que o Papa saia de avião e retorne para Roma. Tá? E pareceu-se que a questão estava resolvida. O Papa agora saiu de avião e voltou para Roma. Porém, os cardeais, que são aqueles que elegem o Papa na época, já eram todos, a maioria, franceses ou dominados pela influência política francesa. Eles não aceitaram esse retorno do Papa para Roma. Quando o Papa retornou para Roma, esses cardeais elegeram um novo Papa, ainda sob domínio francês. Então agora, pela primeira vez, vão haver dois Papas, ambos eleitos pelos cardeais, ambos se dizendo o verdadeiro Papa, mas rivalizando entre si. Esse episódio do grande cisma do Ocidente, ele vai ser então uma grande quebra de poder do papado. Porque as nações que apoiarem a França vão seguir o papado de Avignon ou o papado ligado à França. E as nações inimigas da França vão seguir o Papa que agora voltou para Roma e os seus sucessores que estão em Roma. Então agora quem determina o Papa verdadeiro não é o sistema dos cardeais, mas sim o rei que adota. E fora nações que estão neutras e que agora vão ter que escolher, né, ducados, principados, que vão ter que escolher qual Papa é o verdadeiro, né, qual Papa que está certo. Então esse poder do papado é quebrado nesse momento. O período de grande cisma, né, que vai de 1378 a 1417, ou seja, vai do século XIV ao século XV, ele causa uma instabilidade, uma crise tão grande, chega o momento de haver até 3 papas, cada um se dizendo o Papa verdadeiro, né? O terceiro é o Papa da cidade de Pisa. Nesse momento, muitos teólogos vão se levantar insatisfeitos com essas questões. Um deles, muito importante, muito conhecido, foi Jan Hus. Tá? Jan Hus, o teólogo da região da Boêmia, esse que vai pedir uma reforma e vai pedir uma igreja tcheca para aquele povo, uma igreja com sede em Praga. Aquele teólogo, ele vai liderar um movimento de reforma na espiritualidade, de reforma na pregação, de reforma no comportamento do clero, e ele vai ser perseguido por conta das suas pregações, inclusive sendo acusado de adotar as ideias de Wycliffe, ainda que ele tenha chegado às suas conclusões teológicas por conta de seu mestre e por conta da própria teologia da região, mas muitos de seus seguidores vão seguir Wycliffe, que já tinha sido condenado num concílio como herege. E o Hus, ele também vai ser condenado em um concílio e queimado vivo. Mas o que a gente precisa entender é que nas universidades o debate está pegando fogo. Nas universidades que tinham uma influência na política muito grande, que tinha uma influência também na igreja muito grande, as pessoas estão sendo convocadas, os teólogos, para dizer
Qual é a origem do poder do Papa? Quem é o Papa verdadeiro? Até onde vai o poder da Igreja? Então, esses dois eventos, né, eles vão causar uma crise e uma instabilidade muito grande. Outro ponto é que esses eventos marcaram a cúpula, a alta liderança da Igreja, né, o papado, os cardeais, os grandes arcebispos, mas a gente tem que entender que a corrupção também estava nos bispados regionais e entre os padres. E era uma corrupção profunda que estava desagradando todos os setores da época. Muitas práticas vão se normalizar ali no final da Idade Média, entre o clero. Práticas essas absurdas. Eu quero trazer aqui algumas delas. A primeira foi a prática da simonia, que era comprar e vender cargos eclesiásticos. Então, uma determinada região tem uma igreja grande, uma catedral, e entra muito dinheiro ali de dízimos, entra muito dinheiro ali de impostos. Famílias poderosas vão tentar colocar seus filhos, seus sobrinhos, para serem bispos ali naquela catedral, para poder desfrutar do recebimento desse dinheiro e também controlar politicamente a região. Então, a simonia é essa compra e venda de cargos eclesiásticos, de posições episcopais, de posições entre cardeais. Até no papado vai ser muito comum essas negociações. Muitos papas vão ser assassinados para que outros entrassem no lugar. Então, havia a política entre os cardeais, mas lembrando que esses cardeais também são influenciados por famílias, e famílias importantes, como a casa dos Habsburgo, a casa dos Hohenzollern, as casas de famílias italianas, de banqueiros, enfim. Outra prática era a prática do nepotismo, que era você colocar alguém dentro de um cargo, como bispo, como arcebispo, como cardeal, como administrador, não pela sua capacidade, mas pelo seu laço familiar, pelo seu laço de parentesco. Então, colocar ali um sobrinho, colocar ali um filho, e às vezes colocar até filho bastardo, né? Porque os sacerdotes não podem ter filhos, né? Mas eles tinham casos com mulheres, às vezes com prostitutas, tinham filhos e colocavam eles em posições específicas, né? E o terceiro ponto é o absentismo, né? Ou a questão da abstenção. Às vezes, um indivíduo ele era bispo em 2 lugares, ou às vezes até mais, tinha vários cargos eclesiásticos, recebia dinheiro de todos eles, mas não comparecia em nenhum para exercer sua posição de liderança, de administração, sua posição pastoral. Então, muitas sedes eclesiásticas ficavam sem uma liderança, porque elas eram compradas, aquele indivíduo só se importava com o dinheiro daquela região ali, não aparecia para trabalhar, não aparecia para administrar, e aquilo ali virava uma bagunça. Então, são 3 elementos que faziam com que as pessoas se levantassem e contestassem a autoridade dos sacerdotes. Então, muitos serão os que vão se levantar contra isso. A gente falou de Wycliffe, a gente falou de Hus, mas a gente pode citar os valdenses, através de Pedro Valdo, que queria pregar a palavra, que queria traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, mas foi perseguido. A gente pode citar o exemplo de um grupo que tinha até heresias nele, mas era um grupo que também se revoltava contra a corrupção e o luxo do clero, que eram os albigenses, né? Ou os cátaros, que viviam na região da França. Outro grande pregador que a gente conhece como pré-reformador na Itália foi Jerônimo Savonarola, tá? E Jerônimo Savonarola foi um dos últimos conhecidos como pré-reformadores, e ele, nos seus sermões sobre Apocalipse, antes de morrer, ele teve uma visão.
ele sonhou durante dias seguidos o mapa da Europa. Ele sonhou que haveria uma grande tribulação que perseguiria a igreja fiel, que era diferente da igreja dos sacerdotes corrupta, e que após esse período de tribulação, o sangue de Cristo era derramado sobre a Europa. A Europa era lavada pelo sangue de Cristo. Haveria um grande avivamento. Então, nos seus últimos sermões, Savonarola pregou e profetizou sobre isso. E depois ele foi perseguido pelo Papa da época, um dos mais corruptos da história, e foi morto, queimado. Então, todos esses movimentos contribuíam para o movimento da Reforma Protestante. A gente tem que entender, então, que esses pré-reformadores, eles partem, né, sejam de escolas teológicas, sejam de universidades, sejam do ambiente de pensadores, e impactam, porque eles escrevem, seus escritos são copiados, são redistribuídos, circulam na Europa. O pensamento no final da Idade Média ele cresce muito com as universidades, com a invenção e melhoramento da imprensa, das gráficas, e a Europa começa a entrar num turbilhão. Vários pré-reformadores, os seguidores de Wycliffe, os conhecidos como Lollards, em toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda, pregando contra o celibato, pregando contra as imagens, pregando contra a intercessão dos santos. No continente, os seguidores de Hus pedindo uma igreja nacional, os valdenses distribuindo pedaços da Bíblia traduzida, pedaços dos evangelhos traduzidos, os seguidores de Savonarola pedindo o fim da corrupção do clero, uma reforma no papado. Tudo estava em polvorosa, um turbilhão de informações. Então aqui é o professor Lucas Gesta.